Bem, esta é a aula sobre nervos espinais, federações, desculpa. É uma aula introdutória, portanto, vamos abordar aqui aspectos gerais dos nervos espinais, ok? Bem, os nervos espinais formam-se por união entre as raízes dorsal e ventral, ok? Daqui a raiz dorsal e a raiz ventral. Existem cerca de 31 pares de nervos espinais, assim distribuídos: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sagrados e 1 coxígeo. O primeiro nervo cervical C1 deixa o canal vertebral entre o osso occipital e o atlas, por isso também se chama de nervo suboccipital. O nervo C8, o oitavo nervo cervical, vai surgir entre a vértebra cervical 7 e a vértebra torácica 1. Os nervos espinais comunicam com a medula espinal através das raízes ventral e dorsal. A raiz dorsal caracteriza-se pela presença de um gânglio espinal. A raiz ventral contém os axônios das células nervosas das colunas cinzentas anterior e lateral da medula espinal. A raiz dorsal contém os prolongamentos das células nervosas nos gânglios espinais. Cada raiz dorsal penetra na medula espinal através do sulco posterolateral em direção à coluna cinzenta posterior. Os gânglios espinais são agrupamentos de células nervosas na raiz dorsal do nervo espinal. Eles situam-se nos forames intervertebrais, imediatamente fora da dura madre. Posteriormente aos discos e corpos vertebrais. Aqui está o corpo vertebral, por debaixo dele estaria um disco, por cima dele estaria outro disco, posteriormente a ele está o gânglio espinal e os gânglios espinais estão anteriormente aos processos articulares das vértebras, que serviriam ou que servem como uma proteção para os gânglios espinais. Cada nervo espinal contém fibras somáticas e viscerais. Portanto, tem um componente somático e um componente visceral. O componente somático é constituído por fibras eferentes e aferentes, gerais e não especiais. As fibras eferentes somáticas são os axônios dos motoneurónios da coluna cinzenta anterior da medula. As fibras aferentes somáticas veiculam para o sistema nervoso central as sensibilidades esteroceptiva e proprioceptiva, isto é, da pele e dos músculos, articulações e tendões. E são os prolongamentos periféricos das células pseudo-unipolares dos gânglios espinais. O componente visceral é também constituído por fibras aferentes e eferentes, gerais, e derivam também de células na coluna cinzenta e no gânglio espinal. Ou seja,
As fibras aferentes viscerais vão derivar das células do gânglio espinal e as fibras aferentes viscerais são fibras autónomas simpáticas ou parasimpáticas que vão derivar das células da coluna cinzenta lateral da medula. Portanto, de núcleos motores viscerais ou visceromotores. Os nervos espinais emergem dos forames intervertebrais e distribuem ramos recorrentes meníngeos. Ramos recorrentes meníngeos que vão inervar as meninges. Também distribuem um ramo dorsal e um ramo ventral. Ramo ventral, ramo dorsal. Cada um desses ramos recebe as fibras de ambas as raízes, isto é, fibras sensitivas e fibras motoras, ao contrário das raízes, cuja ventral é motora e a dorsal é sensitiva. Depois da formação dos nervos espinais, como já foi dito, estes originam um ramo ventral e um ramo dorsal. O ramo ventral normalmente é maior e o ramo dorsal normalmente é menor. Há exceções a essa regra. Os ramos dorsais dirigem-se normalmente para trás, ou seja, posteriormente, e vão dividir-se novamente em ramo medial e lateral. Estes ramos medial e lateral vão se dirigir, ou seja, vão inervar músculos e pele da região posterior do tronco e do pescoço. Ou seja, os músculos da região posterior do pescoço e do tronco vão ser inervados por estes nervos, né? O medial e lateral, bem como a pele da região posterior do pescoço e do tronco. Ok? Isso para todos os nervos espinais. Vamos falar agora de ramos dorsais de cada um dos nervos espinais. Vamos falar dos ramos dorsais dos nervos cervicais. O ramo dorsal do primeiro nervo cervical é também chamado de nervo suboccipital. Ele é maior que o ramo ventral, é uma exceção à regra, e vai emergir acima do arco posterior do atlas e abaixo da artéria vertebral. Portanto, entre essas duas estruturas. Em seguida, ele penetra no triângulo suboccipital, triângulo formado por estes três músculos aqui. Ele penetra no triângulo suboccipital e inerva os músculos dessa região, ou seja, os músculos grande reto posterior da cabeça, oblíquo maior e oblíquo menor. São esses dois músculos aqui, também chamados de oblíquo superior e oblíquo inferior. O segundo ramo
dorsal cervical, ou seja, o ramo dorsal do segundo nervo cervical é maior que o ventral também e vai surgir entre o arco posterior do Atlas e a lâmina do axis. É este que está aqui. O seu ramo medial, ele tem dois ramos, ramo medial, ramo lateral. O seu ramo medial constitui o nervo occipital maior. Então o ramo medial dele vai constituir o nervo occipital maior. E vai inervar a pele do couro cabeludo até o vértice do crânio, ok? Pele do couro cabeludo até o vértice do crânio. Exatamente aqui. Já o seu ramo lateral, porque é um ramo dorsal, o seu ramo lateral vai inervar os músculos semiespinosos da cabeça os músculos esplênios, tanto do pescoço como da cabeça, e o músculo semiespinoso do pescoço também. Resumindo, vai inervar os músculos esplênio da cabeça e do pescoço, semiespinoso da cabeça e do pescoço. O ramo dorsal do terceiro nervo cervical vai distribuir-se ao músculo trapézio e a pele da parte inferior da região occipital. Então temos aqui o músculo trapézio e a pele da região posterior e a pele da parte inferior da região occipital, ok? Isto aqui é o terceiro nervo cervical, mais concretamente o ramo dorsal. Já os ramos dorsais dos 5 últimos nervos cervicais vão possuir ramo medial e lateral e vão inervar os músculos posteriores do pescoço de uma maneira geral. Os ramos dorsais dos nervos torácicos e lombares vão ter um trajeto semelhante aos ramos cervicais, aos ramos dorsais dos nervos cervicais, perdão, e vão inervar os músculos da pele, os músculos e a pele do dorso, ou seja, das costas, e da região lombar, região inferior das costas. Os ramos dorsais dos nervos sagrados e coccígeos são pequeninos e vão diminuindo progressivamente de tamanho de cima para baixo. Os 3 primeiros ramos dorsais sagrados vão bifurcar-se em ramos medial e lateral e vão inervar a pele que reveste o sacro. Os ramos dorsais dos 2 últimos nervos sagrados são pequenos e não se dividem em ramos medial e lateral. Eles unem-se entre si e ao ramo dorsal do nervo coccígeo e, em conjunto, eles vão distribuir-se à pele que reveste o cóccix, ou seja, vão inervar a pele que reveste o cóccix, ok? Agora vamos dar destaque aos ramos ventrais dos nervos espinais. Os ramos ventrais dos nervos espinais inervam os membros e a superfície anterolateral do tronco, ou seja, membros superiores, membros inferiores e a superfície anterior e lateral do tronco. Geralmente eles são mais longos e mais espessos do que os ramos dorsais. Isso está bem claro.
enquanto que na região torácica os ramos ventrais, aqui isto é o ramo dorsal, ramo ventral, enquanto que na região torácica, isto aqui é a cavidade torácica, enquanto que na região torácica os ramos ventrais vão caminhar independentemente uns dos outros, mantendo uma distribuição mais ou menos segmentar, nas regiões cervical, lombar e sagrada, os ramos ventrais vão unir-se próximo da sua origem para formar os chamados plexos nervosos somáticos. Temos aqui o plexo cervical, braquial e o plexo lombar ou lombo-sagrado. Aqui só estão nervos lombares, mas a ideia é o nervo lombo-sagrado. Bem, temos aqui o ramo ventral do primeiro nervo cervical, do segundo, do terceiro, do quarto. O ramo ventral do primeiro nervo cervical, também é chamado de nervo suboccipital, da mesma forma que o ramo dorsal, também é chamado de nervo suboccipital. Nervo cervical primeiro, também é chamado de nervo suboccipital, então tudo é nervo suboccipital. O ramo ventral do nervo suboccipital vai surgir acima do arco posterior do atlas, portanto vai ter a mesma origem ou emergência do seu ramo dorsal, vai emergir acima do arco posterior do atlas, vai para a frente, não é? Medialmente à artéria vertebral. Ok? E vai então se unir ao ramo descendente do segundo nervo cervical. Então está aqui ele. Vai se unir ao ramo descendente do segundo nervo cervical. O ramo ventral de C2 vai surgir entre os arcos vertebrais de Atlas e do Axis. Ok? E vai dividir-se em um ramo ascendente e um ramo descendente. O ramo ascendente vai se unir ao primeiro nervo cervical, ou ramo ventral do primeiro nervo cervical, e o ramo descendente vai unir-se ao ramo ascendente do ramo dorsal, ramo ventral do primeiro nervo cervical, do terceiro nervo cervical. O ramo ventral do C3 vai surgir entre o músculo longo da cabeça, o escaleno médio e o escaleno anterior. Então temos aqui o escaleno anterior e o escaleno médio. O escaleno anterior e o escaleno médio. E aqui está o C3, C1, C2, C2, C3, entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Vai surgir aqui. Ok? O ramo ventral dos restantes nervos cervicais, C4, C5, vão surgir também entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Ok? Todos aqui entre o escaleno anterior e o escaleno médio. É tudo. Espero que esta aula tenha sido útil e saudações.